Como você já viu aí pela descrição, né? Ansiedade de novo. Se você não tá entendendo mais ou menos, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que Jesus me curou da depressão, de ansiedade, onde eu falei, né, como é que era a minha vida, eu contei, né, esse testemunho. Esses dias, né, eu gosto muito de compartilhar as coisas com vocês, porque talvez você esteja do outro lado e você pensa que quem tá gravando, que quem tá do outro lado, de uma certa forma servindo, está imune, né, de situações difíceis, né, e que na verdade não. Todos nós estamos aqui para também ter dias difíceis, né? Todos nós, a palavra diz, né, que no mundo teremos aflições, mas tenham um bom ânimo. Então essa é a palavra, né, que temos sobre a nossa vida. Então, apesar dos momentos bons, também teremos momentos difíceis e ninguém está imune de passar pelos momentos difíceis. Ninguém. E só que eu quero compartilhar uma palavra com você que aconteceu comigo, né, nos últimos dias. E eu fiquei surpresa, né, porque a palavra certa, ela vem no momento certo. Eu não sei se já aconteceu com vocês de você ouvir uma determinada palavra, só que naquele momento não servir pra você. Sabe, às vezes é uma palavra para um momento difícil, só que às vezes você tá num momento muito bom e aquela palavra não serve pra você. Mas aí quando chega o dia mal, você não sabe o que fazer. Porque talvez você não pegou aquela palavra que você deveria ter pegado. Entende? Uma vez eu tava num culto, muito bom quando a gente tá num culto e a palavra é todinha pra você, sabe? Resposta de Deus. Só que teve uma vez que eu me vi num culto e eu fiquei assim, poxa, essa palavra não é pra mim. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, mais um dia você vai precisar dessa palavra. Então, a partir dali, todas as palavras que eu ouvia, por mais que não estivesse naquele momento da minha vida, eu guardava pra mim. Porque eu pensava, uma hora eu posso precisar dessa palavra, da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo. E o Espírito Santo, ele é o único que vai te dar conselhos práticos para aquilo que realmente vai acontecer na sua vida. Todas as vezes que a gente está diante de uma situação e a gente vai pedir conselho, a pessoa normalmente ela nos dá conselho da teoria, né? Às vezes ela te dá um conselho e tá tudo certo, só que o Espírito Santo, ele é o único que vai te aconselhar mediante algo que você ainda vai passar literalmente na prática. Escute a Deus, escute o Espírito Santo, escuta aquilo que ele te diz e guarde as palavras dele, porque no momento certo você vai precisar. Não despreze nenhuma palavra, por mais que naquele momento ela não sirva para você, mas um dia ela pode servir, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isso não sou eu, Nicole, que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, tá? Eu quero ler aqui um versículo junto com vocês. Então, quero te pedir para você abrir sua Bíblia, pega papel, pega caneta e quero te pedir para estudar comigo. Sabe? Quando você estiver assistindo aqui um vídeo, pega papel, pega caneta, porque vai sair grandes aprendizados, porque esse vídeo não está sendo algo criado por mim, mas eu tô aqui para ser um instrumento daquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 5, tá? O título desse capítulo diz Conselho aos presbíteros e aos jovens. Versículo 5 diz assim: Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você prestou bem atenção? O inimigo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Lançai sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele cuida da gente. Sede sóbrios e vigiai. Vigiai com seus olhos espirituais, não com seus olhos carnais. Vigie aquilo que você vê, aquilo que você escuta, aquilo que está acontecendo ao seu redor. Tem a palavra, não sei se eu vou conseguir lembrar do versículo exato, mas fala para que a gente seja um pouco mais
astuto nas coisas, sabe? A gente precisa ser manso, a gente precisa ser humilde, só que a gente também precisa ser mais ligado nas coisas e perceber as coisas que acontecem ao nosso cenário. Semana passada, Deus me deu uma grande vitória no meu trabalho, né? Eu tava em propósito pela minha vida financeira ainda. E semana passada, Deus me deu uma vitória muito grande no meu trabalho, onde eu consegui ali uma boa parte daquilo que eu precisava, muito, muito mesmo. Eu já sou simplesmente muito, muito grata a Deus por isso, né? Pelo agir dele ali na minha vida. E aí, tudo bem, né? E aí, passou mais ou menos ali uma semana. Eu comecei a me sentir muito cansada, sabe? Não sei se vocês já ouviram aquele louvor que diz a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, logo após uma vitória, né? Eu não me lembro exatamente o louvor, mas fala exatamente sobre isso. Sobre o desgaste após uma vitória. Exatamente assim que eu tava me sentindo desgastada, cansada, sobrecarregada, como se tudo decidisse me cansar. E aí eu comecei a me sentir mal, triste, sabe? Uma opressão. E eu não tava entendendo. Quando eu vi, eu já estava me vendo, por exemplo, sabe quando você tá querendo começar a fugir? E eu lembro que nesse dia eu tava tão desnorteada que eu indo pra academia, quase fui atropelada. E aí eu cheguei na academia, uma amiga minha me ligou, muito querida, Andresa. Ela me ligou, né, pra falar algo dela. E aí, acabar que eu nem fiquei na academia, que eu já tava passando mal, tava muito calor, e eu vim pra casa, e a gente começando no celular, conversando, e eu falei pra ela o que tava acontecendo, eu falei que eu tava com vontade de entrar pro quarto e me desligar de tudo, sabe? Ficar só eu e Deus. E naquele momento ela falou assim, isso é um refúgio, alguma coisa, ela falou algo assim, né? Isso é como se você estivesse querendo fugir, você tá querendo fugir dessa situação, tal. Porque eu não tava querendo lidar com a situação, eu tava querendo simplesmente fugir, largar tudo e fugir, né? Se esconder, né? Essa é a realidade. Eu tava querendo me esconder, eu não tava querendo descansar, eu tava querendo me esconder, largar tudo. E aí ela falou algo pra mim assim, que eu quero que você anote, que você grave isso no seu coração, porque essa palavra foi uma palavra que veio do coração de Deus, que eu tenho certeza absoluta, e é uma palavra agora que vai servir para o seu coração. Se você fugir desse desafio, desse problema, Deus vai permitir você passar de novo porque você não aprendeu a lição que você deveria ter aprendido. Essa foi a palavra dela para mim. Naquele momento eu parei e pensei, eu falei, meu Deus, eu não quero passar por essa situação de novo. Eu não quero me ver dessa forma de novo. Então eu vou enfrentar esse desafio e vou aprender a lição que Deus quer que eu aprenda, porque eu confio nele. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu sei quem ele é. E as lições, ela vem para que a gente amadureça, para que a gente cresça. Então não fuja dos desafios. Os desafios, sempre vai haver desafios na nossa vida. E quando você superar um, vai vir outro. Porque é assim que é a vida. Deus, ele vai nos amadurecendo para as coisas futuras da vida. E quem quer viver grandes propósitos, precisa estar disposto a viver grandes desafios. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu falei, nossa, a verdade faz sentido. Naquele momento, né, quando a gente acabou de se falar, eu simplesmente me entreguei pro Senhor. Me entreguei, mergulhei na palavra. E aí, eu lendo ali, né, 1 Pedro, cai pra mim esse capítulo, esses versículos. Ou seja, o que estava acontecendo? E uma outra palavra também que uma grande amiga, Sarinha, ela me deu, né? Tem mais ou menos um mês atrás. Eu viajei, fui para Belo Horizonte, né? Eu moro no Rio, fui para Belo Horizonte para assistir uma palestra, um banquete de Esté, que também foi um presente de Deus na minha vida, foi uma grande vitória para mim, uma viagem de última hora, e eu vivi experiências incríveis. Deus me apresentou as amigas dele e pessoas que eu quero levar pro resto da minha vida. E logo depois que eu voltei de viagem, eu tava bem animada, eu tava bem empolgada. O inimigo, ele veio me tentando de novo, né, com situações. E essa minha amiga, ela falou algo que eu não tinha percebido ainda. E aí ela falou assim, nossa, toda vez que Deus te dá uma grande vitória, também pelo celular. Nossa, toda vez que Deus te dá uma grande vitória, o inimigo, ele vem pra te tentar. Então vigia. Vigia quando Deus te der uma grande vitória. E aquilo abriu a minha mente assim, ó, em um estalo muito grande. E isso tinha acontecido há mais ou menos um mês atrás. Essa mesma situação, onde Deus me deu uma grande vitória.
E, tipo, no outro dia o inimigo tava me tentando, sabe? E aí, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, realmente, eu preciso vigiar quando Deus me der grandes vitórias. E essa semana aconteceu exatamente isso. Deus me deu uma grande vitória e essa semana o inimigo veio para querer me oprimir. E aí, juntando ali as duas palavras, né? Essa minha amiga que falou sobre a questão do desafio, não foge do desafio, porque senão Deus vai permitir você passar de novo, porque você não tá querendo aprender a lição que você deve aprender. E o que essa outra amiga falou, vigia quando Deus te der grandes vitórias. Você lembra que eu falei que vai ter palavras que talvez não sirva para você nesse momento, mas mais para frente vai servir? Então, essas duas palavras, elas se uniram e eu entendi o que estava acontecendo no meu cenário. O que estava acontecendo é, Deus me deu uma grande vitória e o inimigo agora tá querendo me paralisar. Entende? Ele tá querendo roubar a minha alegria, ele tá querendo roubar a minha vitória. E aí, onde a palavra diz, sede sóbrios e vigiai. Por que ele tá falando sede sóbrios? Né, se você já foi uma pessoa do mundo, eu já fui, né? Não tenho vergonha de dizer, e tá aqui dentro do nosso contexto. Quando a gente bebe, né? Bebia. Quando você fica muito bêbado, você perde a noção das coisas. Você pode até saber o que você está fazendo, mas você perde o senso. Você perde o senso do perigo. Por exemplo, já viu pessoas bêbadas dirigindo? Ela, por mais que ela sabe que se ela bater, ela pode sofrer um acidente, ela pode morrer, mas ela tá ali, ela perdeu o senso. O senso ali de perigo, entende? Ela perdeu o senso do perigo. Normalmente ela faz coisas que, bom, ela não faria. Ela fala coisas que normalmente ela não falaria. Entende? Porque ela perdeu ali o senso. Quando você não tá sóbrio, você perde o senso das coisas. E por isso que a palavra diz, seja sóbrio. O que significa? Tenha noção das coisas, seja ligado nas coisas, seja vigilante, preste atenção, não seja uma pessoa dispersa. Aquela pessoa que que tá acontecendo? Não, seja sóbrio, seja ligado nas coisas. E quando veio essas palavras pra mim, juntou uma coisa na outra e eu entendi o que estava acontecendo comigo. A estratégia do inimigo era me colocar num lugar que Deus já tinha me tirado. Deus já me tirou, já me ensinou como eu teria que lidar. E aí eu vou completar para você com a palavra do último culto que eu tive na minha igreja, onde o pastor, né, visitou lá a nossa igreja, deu a palavra. E ele falou assim, você já tem a palavra para esse momento. Deus, ele já te deu a palavra para esse momento. Ou seja, aquilo que estava acontecendo comigo, no meu cenário, Deus já tinha me dado uma palavra para que eu pudesse suportar esses dias. Tá conseguindo me entender? Tá fazendo sentido para você? Então preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar com você, que ele quer compartilhar com você. Não caia na furada, não volte para onde Deus já te tirou. Se você é uma pessoa que você já teve depressão, já teve ansiedade, Deus te curou, você sabe aonde encontrar a paz que você precisa, você sabe aonde encontrar a cura que você precisa, você sabe que você só encontra nele a cura que você precisa. E muitas vezes isso acontece quando a gente está adorando pouco a Deus. Então, devocional é algo que eu não deixo fazer em nenhum dos dias. Sei lá, eu acho que eu conto no dedo os dias que eu não consegui fazer por algum motivo. Mas normalmente o meu devocional tá ali, ó, todos os dias, todos os dias. E se eu não fizer meu devocional, é como se uma parte do meu dia tivesse totalmente incompleta porque eu não recebi a palavra de Deus para aquele dia. Só que tem vezes que você vai precisar se doar mais. Vai ter vezes que o seu tempo de devocional não vai ser o suficiente, você vai precisar de mais horas naquele dia. Vai ter vezes que você vai precisar, eu ouvi a pastora Thalita Pereira falando isso e eu achei maravilhoso. Ela falou, vai ter vezes que você vai precisar, foi até na ministração que diz, mulher, melhore, assista, você vai gostar. E ela falou assim, vai ter vezes que você vai precisar deixar a louça na pia, vai ter a roupa para lavar e ir para a presença de Deus para que você melhore, para que Ele traga a sua paz de novo. Se você estiver muito estressada, para tudo que você está fazendo e vá para a presença do Senhor, ajoelha, ora, chora, entrega, lê a palavra, profetiza, bota um louvor, grita, adora, faz alguma coisa, mas vá para a presença dele, para ele trazer para você novamente a paz que excede todo o entendimento. Não aceite lugar de opressão, não aceite voltar para onde o inimigo
te colocou. Não volte para onde Deus já te tirou, Deus já te curou, Deus já fez acontecer na sua vida. Não volte, não aceite. Entenda quem você é, entenda quem Deus é. Não volte para onde Deus te tirou. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido cada palavra, porque eu não preparei roteiro, eu não preparei nada. Eu falei, Senhor, que esse vídeo chegue às pessoas certas. E que esse vídeo possa ser canal, possa ser instrumento, possa ser resposta de Deus para você. Que esse canal aqui possa ser resposta de Deus para você. Porque eu creio que as experiências que Deus permite eu passar não é só para me guardar para mim, mas é para que eu compartilhe com você, para que de alguma forma te ajude. E entenda que a gente não tá imune. Nicole, e agora? Eu não estou imune, eu passei por essa situação. Eu entendi ali a astúcia do inimigo. E isso eu preciso ficar ligada para os próximos desafios. Mas não quer dizer que todos os dias serão difíceis, porque a minha vida com o Senhor, eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz por mim, por todas as vitórias. Não só pelas vitórias, mas pelos desafios, pelo amadurecimento, né? Porque hoje eu falo que não importa o que aconteça, o que importa é que o Senhor está comigo. Não importa. Já ouviu aquele louvor? Senhor, pode me provar, né? Me testar, que eu não vou reclamar, eu não vou recuar, só te peço que esteja comigo. Entende? Que esse vídeo ele tenha te ajudado e tenha sido uma resposta de Deus para sua vida. Não desanime. Entregue, lança toda a sua ansiedade. Não andeis ansiosos e inquietos por coisa alguma. Amém? Até o próximo vídeo.